Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television. Aliás, por falar em BCC Television, se você nos assistir tanto no YouTube quanto no site, coloca lá, siga-me, dá uma demonstração de que você nos viu, isso vai ajudar a criar um estofo mais interessante em termos de mídia, valeu? Para concretizar, BCC Television, programa Livros em Revista, sempre tem o firme propósito de levar até vocês todos um bom programa com um ótimo entretenimento e um elevado nível cultural, que também acontecerá dentro em breve, não só um nível cultural em termos gerais, mas particularmente para o mundo empresarial, que vai receber informações muito importantes desta pessoa que eu conheço há muito tempo e que sempre trouxe resultados onde permeou resultados muito interessantes, resultados em termos de lucratividade, produtividade e vai por aí. Antes de passar para a nossa amiga Patrícia Atui, eu quero agradecer mais uma vez e enfaticamente a esse grupo técnico maravilhoso, representados pela Betânia, a Luciana, o Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas maquininhas que vocês, essas maquininhas infernais que a gente possui. Agradeço também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono, que nos dá uma audiência bastante grande e principalmente bastante gabaritada, que é o que nós sempre vimos procurando. Quero também agradecer à jornalista Juliana Rosa, que é assessora de imprensa da editora Literari, que nos ajudou a pautar esta nossa grande joia, Patrícia Atui, que é coach empresarial, graduado, preciso ler porque é muita coisa, graduado em finanças, ciências econômicas, palestrante com atuações em mais de 100 empresas nacionais e estrangeiras, apesar dela focar hoje em pequena e média empresa, mas empresas nacionais e multinacionais. Brilhante participação no livro da Literari Empreendedor Total, que no capítulo 28 faz um inquietante questionamento. Você tem um negócio verdadeiro? Que depois a gente vai tentar descobrir o que significa esse enigma. Você tem um negócio verdadeiro? Para minha sorte, isso aqui vai um depoimento pessoal. Assisti algumas palestras da Patrícia e sei o quão realmente ela é boa e denota uma grande eficiência. Tanto que acaba a palestra, o pessoal já se inscreve para receber a sua visita e tal. Ela é muito esperta. Tudo bem, menina? Tudo bem, Ralph. Ok, eu agradeço muito você ter vindo. Eu sei o quanto você é ocupada e eu espero que os teus clientes nos perdoem. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Isso é uma gravação, né? Desculpa essa brincadeira, eu faço essa brincadeira com ela porque nós somos amigos já, felizmente, há algum tempo e eu tenho essa liberdade, vocês nos perdoem. Bom, vocês conhecem a formalidade do programa. Escuta, Atui, me fala uma coisa, apesar de nós nos conhecermos há algum tempo, quanto tempo de estrada você já milita aí nessa área de coaching? Eu entrei para essa área em 2011. Bom, 6 anos. 6 anos, fiz aniversário agora em abril, de 6 Olha anos. só, 6 aninhos. Sim. E você tem aquele slogan, você, Action Coach e Coach Ontológico. Que a Action Coach é tua empresa ou é um sistema? Como é que funciona? Tá. Faz a gentileza de explicar para nós, pobres espequinautas. Tá bom, então eu vou contar a história, né? Há 6 anos, quando eu decidi seguir uma carreira solo, eu fui buscar uma empresa que pudesse me dar um apoio, um suporte, uma metodologia para eu entrar no mercado. Embora eu tivesse adquirido conhecimento em mais de 15 anos aí de gestão em vários tipos de empresas.
Aí eu comecei a pesquisar e encontrei a empresa Action Coach na internet. A Action Coach ela nasceu na Austrália, hoje ela tem mais de 20 anos e ela está nos Estados Unidos. E aí eu decidi fazer a minha formação pela Action Coach, que é uma empresa de business coaching, de coaching empresarial, onde a gente trabalha com empresários, desenvolve pessoas e o trabalho é feito no negócio, para alavancar os resultados de uma empresa. A outra pergunta que você me fez, o ontológico. Imagine uma pessoa que vem no mercado financeiro, que trabalha com números e de uma hora para outra resolve lidar com pessoas. Acontece isso? Eu não consigo imaginar, porque para mim é diametral, né? Assim como o inverso pode não ser verdadeiro. Quem lida com pessoas não vai lidar com número. Pois é. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda de lidar com número. Mas não consigo me imaginar. Aconteceu comigo. É mesmo? Eu lidava com números, eu sou economista de formação. Sim. Tenho uma pós-graduação em finanças. Aí, num determinado momento, eu acho que eu cansei de muito número. Pirou, é muito número. Pois é, e aí eu comecei a lidar mais com pessoas e aí que a minha transição de carreira se deu por conta disso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, atuar dentro da metodologia da Action, atender empresas, clientes, o que eu percebi? Que para eu trabalhar o desenvolvimento de uma empresa, de negócios, eu teria que primeiro trabalhar a mente da pessoa que estava recebendo o coaching. E aí eu fui buscar ferramentas para isso. Então, o coaching ontológico é uma outra escola, uma outra formação que eu obtive, que ontologia é uma parte da filosofia que trabalha a essência do ser humano. Então, eu fui buscar mais duas escolas, essa foi uma delas e a outra coach executivo, para entender muito sobre comportamentos, atitudes e como ajudar a mudar a percepção do empresário para que ele deixe de fazer coisas que são hábitos que ele tem e que não trazem resultados, para buscar novos hábitos, para sair da zona de conforto, para buscar novas ferramentas para ter melhores resultados. E normalmente a pequena e média, mais a pequena, né? Tem hábitos arraigados, normalmente é a família que está dominando a empresa. Sim, e tal, sim. né? Agora, nesse caso particularmente, pela tua explicação, eu entendo que nós falamos no começo brincando, de números eu passei para gestão de pessoas e de gestão de pessoas talvez não passe para números, é o que eu acho. O pobre do empresário, pobre com aspas aí, o pobre do empresário pequeno ou médio, ele tem que ser ontológico, ele tem que ser tudo, ele tem que ter gestão de pessoas na cabeça, ele tem que gerir negócio, ele tem que gerir as finanças, que entra dinheiro ou sai dinheiro, ele tem que gerir de uma forma ou de outra, tem que gerir estoque, tem que gerir toda uma logística. E o empresário brasileiro tem esse jeitinho, normalmente. Deveria ter, né? Deveria ter. Quase que obrigatório. Sim, senão ele não vai sobreviver. Aí é que você entra. Exatamente. Depois a gente fala do livro, esse papo é interessante. Aí o que você faz? Você chega na empresa do cara, ele assiste uma palestra tua, que é o normal, que eu presenciei isso. Ele assiste a tua palestra, ele fica encantado com você, pessoalmente, por todos os teus atributos, que vocês não estão vendo, mas eu vejo, todos os teus atributos e fora a tua inteligência, a maneira como você debulha um problema. Aí ele pede que você vá na empresa dele. Aí como é que você faz? Ele já abre o jogo, porque eu sei, pela pouca experiência que tenho, que o empresário brasileiro normalmente não abre o jogo. Ele tem medo de mostrar livros, ele tem medo de falar do seu passado, tem medo de falar do seu presente e não faz ideia como vai ser o futuro, particularmente pelo país que nós vivemos. Então, como é que funciona? Eu sou um empresário, assisto a palestra, Patrícia, você vai me ajudar muito, como é que fazemos? Aí o que eu combino, né? Geralmente, realmente, quando eu acabo as palestras,
vem até, porque eu vou falando muitos elementos para que ele possa aplicar na Sim, gestão. é quase que você faz uma clínica geral ali. Isso. Perfeito. Aí eles vêm, muitos querem ter consultoria ali na hora, né? Mas acontece isso Aí na já é empresa. filar, né? Aí já é filar, né? É. Aí é filar, o cara é malandro. Só que não dou conta, né? Isso é lógico. Aí o que a gente faz? A gente marca uma sessão de coaching gratuita. Eu vou gratuitamente na empresa dele e faço um pré-diagnóstico para entender como está a atuação dele em todas as áreas da empresa. Finanças, marketing, vendas, se ele planeja os resultados, se ele tem objetivos, como ele lida com as pessoas, enfim. Aí eu vou lá, faço uma série de perguntas, metralho, um monte de perguntas, e aí eu saio com o diagnóstico e falo para ele, olha, você tem oportunidades de desenvolvimento na sua empresa nessas, nestas e nessas áreas. E, inclusive, levo o meu portfólio com as ferramentas que eu geralmente utilizo. Olha, esse é meu método, inclusive planilhas, às vezes não, muitas vezes eles não têm sistemas de gestão. Então, olha, vamos começar então com uma planilha, vamos começar primeiro apurando os dados, porque perguntas simples do tipo, qual é seu ponto de equilíbrio, como você calcula a sua margem de lucro, eu não obtenho respostas. Porque talvez ele nem saiba. Porque eles não sabem. Vai rolando, vai o dia a dia e vai indo. Exato. Eu já li esse livro. Já li esse livro. E então eu começo a perceber que tem coisas simples que ele não está fazendo na empresa por falta de conhecimento ou sei lá o quê, e que estão impactando no resultado dele de maneira negativa. E é interessante que, eu imagino, vai aqui também uma pergunta. Digamos, a Carla Seres, a nossa espiquinalta de carteirinha, ela tem uma loja, uma pequena loja, e não sei quantos funcionários que ela tem, mas é uma loja pequena no interior de São Paulo. Essa loja, eu não sei como é que eles gerem a loja, mas deve ter seus pontos fracos, pontos fortes, naturalmente, como todos os negócios têm. Uma empresa, no caso dela, deve ter lá uns seus 5, 6 funcionários, era uma empresa, uma loja de produtos elétricos e tal. Ela pode consultar você, dizer você vai num lugar desses, é pequenininho. Acredito que pelo teu olhar clínico você já deve sacar aqui, ali, mas de qualquer maneira você fala com ela e com o marido dela. Você tem ali, você extrai ali um diagnóstico, passa para eles. Como é que interage isso? No caso, uma lojinha. Desculpe, Carla, é uma lojinha. Você encara esse tipo de atividade, ou seja, é uma empresa pequena e você tem como ajudá-los a crescer, se é que eles querem crescer. Nem todo empresário quer crescer, mas apesar dele não crescer, ele pode ter um negócio melhor depurado, com uma lucratividade maior. É isso que você pode fazer? Com toda certeza. O coaching, o business coaching, ele vem para ajudar qualquer tipo de negócio. E com qualquer número, qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Porque assim, nós temos não somente o coaching individual, que é o carro-chefe nosso, onde a gente vai na empresa semanalmente, pega na mão do empresário. E aí leva ele para o caminho que ele escolheu. Qual o seu objetivo, qual o seu propósito com essa empresa? Pode não crescer. Desculpe, se o cara responde para você, desculpe, é que sim, às vezes a pressa é maior que a educação. Se você chega para você e fala, escuta, o meu negócio, o meu objetivo é ganhar dinheiro. O cara te dá uma resposta dessa, o que você faz? Ok, como que você está fazendo para ganhar dinheiro? O coach, ele faz muitas perguntas. Porque nem sempre aquilo que o empresário pensa que está fazendo certo, não está. E às vezes ele está indo num caminho, de acordo com as crenças, enfim, que na verdade não é nada daquilo. E às vezes já aconteceu casos de que, isso aqui não é para mim, não, eu não gosto disso. Se você cita um caso de uma sócia, né? Isso, exatamente. Ela chegou à conclusão de que ela estava fora do contexto ali, ela levantou e foi embora da reunião. Levantou e foi embora da reunião. Eu fico imaginando essa cena. Deve ter deixado os 2 sócios, eram 3 sócios, né? 3 sócios. Os 2 sócios perplexos e ao mesmo tempo livres, né? Porque estava na cara que aquela mulher estava travancando todo o processo. E na verdade era o que se esperava
mas a comunicação em geral nas empresas não é tão boa a ponto desses dois sócios chegarem para essa sócia, olha, a gente não está percebendo uma vontade, o seu desempenho está aquém do esperado, vamos conversar, o que a gente pode fazer para melhorar, ou mudar, ou simplesmente mudar. Então precisou de alguém de fora, né, que eu entro lá sem sentimento nenhum. É o que eu falo, você olha, você vê o tabuleiro de cima, né? Isso. Como as peças estão colocadas, né? Aí você coloca, não, o cavalo tem que ficar ali, a torre ali, acolá e vai por aí. E alguns têm que sair do tabuleiro. E essa é a parte difícil, né? Para mim não. Porque eu entro na empresa como... Vocês perceberam como ela era cruel? Não, para mim não. É simplesmente, não, sai do tabuleiro. Simplesmente. Você é cruel. Ô, Ralf, e tem que ser, né? Eu penso assim, né? Tem até uma palestra minha, não sei se você já assistiu, Colaboradores Felizes em Empresa Lucrativa. E isso, então se eu encontro na empresa que foi esse caso aí, de uma pessoa que não está feliz no que ela está fazendo, qual é a chance dela trazer resultado? E eu acho até que a pessoa entra na empresa, não entra para trabalhar, entra para sofrer, né? Isso. Ó dia, meu Deus, eu tenho... Acorda já se sentindo a pior pessoa do mundo. Isso reflete, eu acho. Com certeza. Não sou um gestor de pessoas, Sim, mas sim. reflete. Sim. Escuta, você imagina, a Luciana vem para cá, meu Deus, hoje eu vou ter que fazer o programa daquele velho chato, poxa vida. Acabou o programa. Não roda e a edição fica ruim, em suma. Não completa, você não tem um kit 100%. Sim, sim. É o caso dessa sócia desagradável. Era tudo desagradável ali, né? Pelo contexto que você menciona no capítulo, é tudo desagradável. Então você imagina uma pessoa que tem leva esse sentimento para todo dia para o trabalho, atendendo um cliente. Não, às vezes ela não precisa nem atender o cliente. Ela maltrata o vendedor. O cara já sai com o fígado baleado, ele vai maltratar o... Porque é o tal reflexo, tudo reverbera. Sim, sim. Você dá uma picaretada. É igual casa velha quando você vai reformar, né? Você dá uma picaretada na sala e estrepa o cano do quintal. Não é isso? É por aí. É bem por aí. Vamos falar do capítulo, mulher? Afinal, que tipo de título é esse? Você sem certeza de que você está no negócio certo? Você abala a estrutura do cara numa pergunta dessa. Né? E geralmente eles falam que sim, sabe? Eles dizem que sim, mas geralmente não tem. Não são, quer dizer, aquela história, o cara pode... Normalmente, o cara que responde que sim e não está certo, é porque ele herdou o negócio ou ele começou um negócio por uma circunstância qualquer e não tem mais como sair? Pela tua experiência aí de mercado. Olha, nesse contexto dessa pergunta, o que acontece? Primeiro, vamos ao conceito. Para que a pessoa, né, o empresário, tenha realmente um negócio de verdade, ele tem que ter uma empresa, constituir uma empresa, e que essa empresa comercialize um produto ou um serviço que tenha rentabilidade e que funciona sem ele na operação. Quer dizer, ele precisa saber delegar. É como se fosse uma floresta. Ele tem que estar aqui em cima comandando a empresa. E a maioria não está aqui em cima. Está aqui embaixo como se fosse um autoempregado. É o conceito de que sem mim isso aqui não funciona. Exato. Ele não sabe delegar, ou não sabe ensinar, ou não confia nas pessoas. Primeiro, falando em pessoas, não sabe contratar. Aí entra aquela questão da empresa familiar. Eu vou contratar aquele que eu confio, mas não necessariamente aquele que tem competência. Então aí começam os problemas. É o lance da falta de profissionalismo. Isso. Aí eu entro lá, mas fulano faz o quê? Assim, assim, assado. Aí eu percebo que a pessoa não tem a qualificação para estar... Mas eu preciso dele porque ele cuida do dinheiro, por exemplo. Eu já vi... Ele cuida do dinheiro. Eu já vi, assim, a pior coisa. Aí põe no financeiro porque fica com a chave do cofre. Só que o que adianta ficar com a chave do cofre e não saber se a empresa está dando lucro? Não, e não sabe utilizar o que está dentro do cofre, né? O que é pior, né?
Ele não deixa ninguém pôr a mão, mas também não faz nada com aquilo, né? Então, essa falta de profissionalização, empresa familiar tem muito, né? Então, leva a pessoalidade para a empresa, os laços de família. Não, eu não vou mexer porque senão vai brigar, vai estruturar minha mãe, a família, que não sei o que, aquela coisa toda. E já deve, eu não sei, mas já aconteceu de você não conseguir mudar a cabeça do cara? E ter que jogar a toalha e falar, olha, aqui não dá, você não vai mudar? Não vai, então a tua empresa também não vai mudar, até logo eu vou embora, não consigo, não vou conseguir. Já aconteceu isso? Olha, é difícil desistir, porque eu entendo assim, que pode mudar, pode. Sim, mas se o cara não quer... Mas pode não mudar no tempo que deveria mudar. Ou ele vai mudar por amor ou na dor. Né? Então, geralmente, quando eu estou na empresa, infelizmente não deveria ser assim, ele já está com dor. Ninguém te chama por prevenção, né? Difícil. Para melhorar o que está. É para consertar. O ideal. Tem casos, aí é o melhor dos mundos. Para todo mundo, né? Para ele e para você. E para ele e para você, exato. Exatamente. Mas normalmente o cara chama porque, nossa, fiz bobagem. Ou fizeram bobagem, eu tenho que consertar e não sei como consertar. Dona Patrícia, por favor, vem aqui me ajudar. É isso. Dificilmente o empresário brasileiro fala, olha, a minha empresa está boa, eu acho que está boa, venha ver se ela está boa realmente. Isso é o ideal, né? Já aconteceu de te chamarem para isso assim? Sim. Nesse caso? Tem alguns, né, que eles estão desconfortáveis com o estágio que eles estão de estagnação. Não, eu preciso crescer. Sente que poderia melhorar. Exato. Isso, nos dias de hoje, nós vivemos num país que é uma corda bamba, um pêndulo. Está em cima, está embaixo, e a gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima hora. Tanto politicamente quanto economicamente, porque uma coisa fica dependendo da outra. Como que você vê o quadro administrativamente falando? Ou seja, eu sou um empresário de uma atividade X, tenho lá meus 50, 100 funcionários. Como que você diria, olha, o teu negócio pode melhorar assim, ou segura, não investe, talvez não seja essa a tua expertise, mas como que você aconselharia um empresário hoje, que está num estágio, eu estou bem, mas posso melhorar? Vai melhorar, não vai melhorar? Como que você aconselharia? Porque o coaching, eu sei que, não sei se o coaching é um aconselhador, é um conciliador, eu acho que no caso aí você age como uma clínica geral, como eu falei no começo. Então, como é que você vê o quadro? Se você fosse a empresária, você é empresária, mas no ramo de aconselhamento. Mas se você tivesse lá os seus funcionários, como que você reagiria? Fé em Deus, como dizia Ademar de Barros, fé em Deus e pé na tábua, vamos para frente, eu sou um empreendedor, que se dane, o país é jovem, ele vai melhorar, o país é maior que a crise, aquelas coisas todas. A crise é igual, como é progresso, no diagrama chinês, aquelas coisas todas. Que eu fico até arrepiado quando ouço isso. Como que você agiria? Qual que seria o conceito? Eu sei que é muito amplo. Eu sei. Olha, até o tema do livro é empreendedorismo, né? Acho que o meu grande... Empreendedor total, que chama, né? O grande desafio, né? O meu desafio, vejo, é estimular o empreendedorismo do empresário. Estamos em tempos de crise? Estamos. Já tem, 4, 5 anos que eu tenho feito palestra, e eu tenho falado nas palestras há 4, 5 anos atrás, daqui a 2 anos acho que nós vamos sair da crise. Mas o negócio parece que não para, né? Depois passa 2 anos, mais 2 anos, expectativas, tanto do cenário interno, o ponto de vista externo também. Crise sempre houve. Pode ser. Sempre haverá, provavelmente. E sempre haverá. Então, eu acho que nós temos que ter cautela, sim, porque não podemos ignorar esse fato. Tem muitas empresas fechando. Eu tenho histórico dos meus programas de coaching grupo, de empresas saindo porque o dono disse para mim que, olha, eu tive que dispensar toda a equipe, eu estou indo para o balcão atender, então eu não consigo mais aplicar as ferramentas que você está me dando. Ou seja,
estão já na emergência. Teve empresário que foi impedido de trabalhar por questão de depressão. Então, uma série de fatores assim que eu testemunhei. Uhum. Porém, por outro lado, a gente sempre tem oportunidade de desenvolver a nossa empresa, de se reinventar e de organizar os gaps, porque nenhuma empresa está 100%. Nenhuma empresa tem todas as áreas desenvolvidas. E crise, né, quando se fala crise, oportunidade e tal, é uma forma de você pensar, olha, eu sempre fiz dessa forma, só que agora é hora de fazer diferente, independente de crise e de toda evolução que acontece. Porque tem o lance da audácia, que às vezes pode se transformar em irresponsabilidade. A audácia é boa quando você chega lá. Uhum. Eu fui audacioso, cheguei, vitorioso. Uhum. Fui audacioso, quebrei, sou um irresponsável. Uhum. Você está sempre numa linha muito tênue. Sim. Do fracasso e do sucesso aí. Uhum. Na corda bamba, você não sabe se vai cair para a esquerda ou para a direita e tal. O importante é o seguinte, né? Tem o empresário que é aquele mais perfil dominante, ele gosta de assumir risco, isso é excelente. Mas ele pode não ter aquele lado de que, será que eu posso? Eu analisei todas as situações, todos os cenários. O lance do bom senso. Isso. Porque todos nós temos perfis diferentes. Uhum. Então, tem empresário que ele é arrojado, excelente. Mas se ele for sozinho nessa empreitada, que eu vou fazer isso, que vai dar certo, e não planejar, e não estabelecer métricas, analisar de uma maneira mais profunda o cenário que ele se encontra e do ponto que ele está partindo para onde ele quer, ele pode ter problemas. Ao passo que se ele tiver alguém do lado, um coach, um mentor, a sua equipe apoiando ele nessa tomada de decisão, as chances de dar certo é muito maior. Você respondeu o que eu ia te perguntar. Numa dessas, o cara é arrojado, mas se ele puder e tiver cabeça, consciência de que ele deve ter alguém ao seu lado para depurar todas aquelas ações que ele pretende levar avante, prato cheio. Sim, com certeza. Vamos lá. Qual é a barreira que normalmente você encontra quando você entra numa empresa? O cara te convidou. Nós temos 2 minutinhos só agora, infelizmente. Uhum. O cara te convidou. Você vai na empresa dele. Qual é a barreira normalmente que você encontra que às vezes o próprio empresário não quer abrir um jogo? Como que você debulha isso? Como que você quebra alguma barreira quando ela se apresenta? Se é que se apresenta, né? Eu imagino que sim. Olha, já tive, mas você acredita que é muito pouco? É mesmo? Porque a pessoa já vê, eu estou precisando de ajuda, estou na UTI, já fala. Mas quando não fala, aí entram as perguntas. Porque eu começo a perguntar coisas tá muito bem, às vezes o empresário mente para ele, coitado. E principalmente nós temos que ser otimistas. Então, não, tá tudo bem, que a empresa, que as vendas estão ótimas, não sei o quê. Aí eu começo a entrar no detalhe, fazer perguntas que ele falou que eu tenho. E eu vou perguntar como é que ele faz para ter. E aí, neste caminho, eu pego ele. Mas como é que você alcançou esse resultado se você não trabalhou assim, se você não usou esse método, se você não tem medição, se você não tem indicador de desempenho, como você sabe que você chegou? Aí, realmente eu não tenho. É algo estimado, então eu começo... Pela minha conta corrente. Pelo carro que eu tenho estacionado. Aí eu podendo pagar as contas do mês, tá bom. Então, exatamente. Paguei a folha, tá ótimo. Então aí a gente começa. Não adianta, Ralf. Se ele mentir para mim ou mentir para ele, chega uma hora que isso vai aparecer. Vai aparecer. E não aparece só no resultado, aparece nas questões que você apresenta. Sim. E outra coisa também, se ele não falar para mim, eu costumo conversar com o dono e com a equipe. E muitas vezes parece que eu estou em 2 empresas. Né? O dono me traz um cenário e quando eu estou conversando com a equipe, que eu faço alinhamento com os 2, eu vejo outro cenário. Aproveitando o ensejo que você falou, que conversa com o cabeça e com os liderados ali. Que nem sempre o cabeça lidera.
Às vezes acontece um processo inverso. Mas você já se deparou com algum caso de sabotagem? Por exemplo, você conversou com o dono, o cara te pincelou um quadro. Ah, é assim, assim, assado e tal. Ou, ó, estou na UTI, estou ferradíssimo e se eu não der o jeito eu vou quebrar. Estou na emergência, como você falou. Ou urgência, né? Uhum. E o pessoal embaixo, com quem você vai conversar, para depurar as informações que ele te deu lá em cima, te dão outras informações, às vezes mais degradantes, às vezes melhores, em suma. Já ocorreu um lance desse tipo de sabotagem? Já. É mesmo? É. E aí Deve ser normal isso até, né? Ah, sim. Tipo, eu não vou falar, não vou já sair abrindo Até porque aqui. a pessoa não sabe se vai garantir o emprego dela ou não, né? Mas acontece e aí é papo reto, né? É, né? Aí eu chego, olha, você me passou essas informações e eu apurei, né? Levantei essas informações. Você tem noção disso? Mas eu sei, nós sabemos que essa que é certa, então vamos trabalhar em cima dessa. Então, questiono, alinhamos comportamentos, né, atitudes, todo o programa. Ó, nós vamos começar, essas são as regras do jogo. Vai de A a Z na empresa? De A a Z. De A a Z. É. Que bacana, hein? Porque está todo mundo envolvido no resultado final. Deixa eu te perguntar uma coisa. No teu site tem todas as palestras onde você vai e tal? Sim. E também para requerer tua palestra está no site? Sim. Acabou. Terminou já. É que você não está vendo, mas tem uma clava aqui na minha cabeça. Acaba, vai embora, sai daí. Ainda bem que eu nem estou vendo. Menina, muito obrigado pelas tuas informações. Tenho certeza que todos eles adoraram, porque são informações de cunho prático. Isso a gente pode, o que você falou, a gente vai aproveitar até na casa da gente. Isso vale para tudo. Então, receba mesmo a nossa gratidão, até pelo tempo que você despendeu, talvez nos honrou bastante, imerecidamente nos honrou bastante. Receba, por gentileza, a nossa caneca comemorativa dos 10 anos do programa Livros em Revista, ofertada aí pela Capitão Brindes, que faz um trabalho maravilhoso. Obrigada, Ralph. Eu que agradeço, né? Agradeço o presente, agradeço o apoio, o convite, o pessoal também, a recepção. Olha, como eu falei no começo, o que vale aqui é, nós não temos perfil, não temos viés de cor, religião, credo. Para sentar-se aqui tem que ter conteúdo. E você faz parte desse time maravilhosamente. Muito obrigado. Foi um prazer. Muitas felicidades. Pessoal, conversamos com Patrícia Tui, essa graça de pessoa, além de muito graciosa, muito importante, muito firme e muito eficiente. Tenho certeza que, ao contratá-la, qualquer empresa, e não empresa qualquer empresa, vai se sair muitíssimo bem. Muito obrigado pela audiência e todo o resto. Tchau, tchau. Até a próxima. Bye, bye.